Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós. Amém? Estamos aqui no dia do encerramento do nosso seminário. Louvo a Deus e já confesso aos irmãos que sairemos daqui sentindo muitas saudades de todos vocês. Quero congratular, assim como o fiz no primeiro dia, na sexta-feira, com o casal de pastores José Henrique e Miriam, casal de pastores Davi e Roberta, que nos receberam tão carinhosamente, com tanto respeito, nos dando a oportunidade de ministrar a palavra aos corações daqueles que são por eles liderados. Então congratulo com eles, parabenizo a igreja pela belíssima iniciativa de fazer trabalhos dessa natureza. Sei que os irmãos, é de praxe de vocês fazerem trabalhos dessa natureza, com a família. A família, queridos, está clamando por essa ajuda, esse apoio da igreja, esse socorro da igreja, porque, lamentavelmente, os males que assolam a família entrou também na igreja. Portanto, parabenizo esse casal, esses dois casais de pastores abençoados, e por essas iniciativas maravilhosas que eu sei que Deus tem usado vocês poderosamente aqui. Amados, hoje é o dia do encerramento, e eu gostaria de rapidamente recapitular convosco a nossa temática. Estamos trabalhando desde sexta-feira. Deus não projetou o ser humano para... Vamos repetir isso? Deus não o projetou para a solidão, não o projetou para viver só. E nós compartilhamos com os irmãos, compartilhamos com vocês já a partir da sexta-feira, os momentos da nossa vida em que essa solidão nos afeta, que ela nos afeta. Falamos então da solidão sem casamento, são os que não querem casar, não conseguem casar, ou o caso de viúvos e viúvas. Falamos dessa solidão dentro do casamento, que é quando os males começam a assolar, que é o fato de o casamento começar a ruir na sua estrutura. Aí a solidão tende a entrar também no seio do casamento. É quando o casamento já está às raias da separação, do divórcio, da dissolução. E falamos num terceiro momento sobre a solidão após o casamento, que é aquele grande dilema, aquela grande luta que separados e separadas, divorciados e divorciadas estão sofrendo. E então, quando foi ontem, nós entramos no remédio. Continuamos ontem abordando que Deus não projetou o ser humano para a solidão, só que ontem, especificamente, acrescentamos a Gênesis 2 e versículo 18, a parte B, pois na sexta nós lemos só a parte A. Não é bom que o homem esteja só. Falamos com bastante ênfase. No dia de ontem acrescentamos a parte B. Então o Senhor Deus criou ao homem o quê? Uma adjutora, uma ajudadora idônea, que estivesse como diante dele. Muito bem, então acrescentamos ontem a parte B do versículo. Hoje nós leremos Gênesis 2:18 novamente. Eu quero convidar os amados para localizarem sua Bíblia. Gênesis 2:18. Ontem nós falávamos que o grande remédio de Deus, o casamento, ele veio para quebrar a solidão. E a solidão, ela é quebrada pela capacidade que o casal tem de se ajudar, pela disposição que o casal tem de se aconchegarem, viverem juntos em todas as circunstâncias. Ela é quebrada pela coragem que o casal tem de resistir o mal. Dois juntos, que, como nós concluímos a leitura de Eclesiastes capítulo 4 ontem, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Essas 3 dobras, essas 3 pernas do cordão, é o Deus Todo-Poderoso, o marido e a esposa. É a solidez do casamento. Essa solidão é quebrada também pela força da união do casal. Casal unido é de uma força, amados, invencível.
casal unido dentro de um casamento indestrutível e indissolúvel, é uma força que nós não conseguimos imaginar. Uma força tanto espiritual quanto social. A ligação de um casal, ela é uma ligação também espiritual. Por que casais separados sofrem? Por que os filhos, fruto de um casamento dissolvido, sofrem? Porque o casamento não é apenas uma união social. Também, mas ele é, acima de tudo, uma união espiritual. Por isso que Jesus falou que o que Deus ajuntou não separa o homem. Porque há um vínculo espiritual. Quando alguém contrai o casamento com uma pessoa, ele faz um vínculo espiritual também com aquela pessoa. Agora hoje vamos ler Gênesis 2:18, quem já encontrou, por gentileza. E depois nós voltaremos no capítulo 1 de Gênesis e faremos menção do versículo 28. Abra aí sua Bíblia, amado. E faremos esse encerramento para a glória do Senhor, com muitos frutos da parte dele, de cura, de restauração, de renovação de alianças, de renovação de esperança, de uma aliança de Deus concreta no seio da família. Eu tenho certeza que é assim que Deus quer encerrar esse seminário, pastor Henrique, em nome de Jesus. Capítulo 2, versículo 18. Convido a igreja para lermos juntos. Vamos lá? Não se preocupe com a versão da Bíblia. Eu gosto de dizer que essa salada é santa. O assunto é o mesmo. Vamos juntos. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Salada maravilhosa, né? De versões da Bíblia. Não tem nada, fique em paz. Agora, volte ao capítulo 1 e leia comigo o versículo 28. 28. Como nós estamos lendo pela primeira vez hoje, eu vou fazer uma primeira leitura, depois os irmãos leem uma segunda vez. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, isso depois que ele cria o homem, macho e fêmea. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Eu quero te convidar só para partilhar até a primeira, a segunda, deixa eu ver, a terceira vírgula. Dá uma olhada, provavelmente na sua versão, a terceira vírgula vai terminar com e multiplicai-vos. É isso? Tá certo? Qualquer versão vai terminar com multiplicai-vos. Então, juntos, até a expressão multiplicai-vos. E Deus os abençoou. Continue. Amém. Frutificai-vos e multiplicai. Essa parte, enchei a terra, ela é muito forte. Porque tem casal que pensa que eles vão encher a terra sozinho, não é? E aí não tem como. Hoje em dia já anda bem mais controlada a natalidade, né, meus irmãos? Mas nossos pais, por exemplo, meus pais, foram 12. Os pais da minha esposa parece que foi perto também, né? Mais ou menos 8. E por aí vai. Eu já ouvi história de mães que tiveram 15 filhos. Meu Deus. Então, encher a terra, que Deus diz aqui, é num sentido mais distributivo. E não no sentido corporativo. Não é uma família só que enche a terra, mas todos os casais. De qualquer forma, querido, já fica aqui numa primeira reflexão nossa, que Deus estabeleceu o casamento. Veja que, assim que o Gênesis 1 cita Deus criando o homem, macho e fêmea, o homem e a mulher, ele imediatamente já ordena que o resultado era para que eles se unissem. Lá em 2:18 nós vamos encontrar esse casamento, e que eles tivessem filhos. É projeto de Deus ter filhos, queridos. O casal não pode fugir desta realidade.
Nós não somos, nós pastores, eu creio que os dois casais de pastores dessa igreja também não são, contra o controle de natalidade. Até precisa, né, pastor Davi e pastor Henrique, até precisa. Se for necessário, nós, pastores, até aconselharíamos os casais a ter um controle sábio de natalidade. Felizmente, nem há necessidade de aconselhar, porque todos os casais, ultimamente, né, nessas últimas 3, 4 décadas, são muito cuidadosos nesse aspecto. Todo mundo quer cuidar dos seus filhos da melhor forma possível, e pensando nisso tanto no sentido material, quanto no sentido social, no sentido espiritual, educacional, eles procuram ter o mínimo de filhos. A maioria dos casais hoje tem no máximo 3 filhos. Não temos nada contra esse controle. Eu creio que o próprio Criador não vai levantar contra você e não vai te castigar por isso. Fique em paz e fique tranquilo com Deus que estabeleceu a família. Muito bem, queridos irmãos. Acontece que a questão maior da nossa ministração de hoje, que eu não quero estourar os minutos, hoje é uma noite memorável literalmente, porque daqui a pouco é a ceia do Senhor, e nós não queremos tomar muito tempo dos irmãos para sermos cansativos a vocês. O que nos preocupa e o que nos traz a palestra dessa noite é pensarmos na condução e na criação desses filhos, que nós prometemos encerrar o seminário assim. Ora, queridos, veja bem, Deus é tão providencial, Deus é tão perfeito, tão completo em seus projetos, naquilo que Ele arquiteta, que Ele vai usar a boca do próprio Adão, assim que Ele leva aquela linda mulher a Ele, para dizer o seguinte: essa é então carne da minha carne e osso dos meus ossos, essa será chamada varoa ou mulher, como você preferir, porquanto do varão ou do homem foi tirada. Amém. E aí ele decreta, a própria boca de Adão, o marido, decreta, e evidentemente, usado e revelado por Deus. Por que você diz isso, pastor Amaro? Ora, porque ele vai dizer assim: e deixará o varão pai e mãe. Como se ele não sabia o que era pai e mãe? Ele ainda não era um pai, Eva ainda não era uma mãe. Deus não tinha dado nenhuma aula para eles, podemos deduzir na nossa fragilidade, na nossa pequenez hermenêutica, que Deus não tinha dado nenhuma aula sobre pai e mãe para eles, pastor Davi. Isso me chama a atenção. E Adão vai dizer: deixará o varão seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua esposa, e serão os dois uma carne. Disso nós falamos ontem, mas eu quero te chamar a atenção para a primeira parte da fala de Adão aqui nesse versículo: deixará pai e mãe. O que você consegue, meu querido irmão, minha querida irmã, na unção do santo que foi prometida a você? João escreveu dizendo: vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. O Espírito Santo nos dá a capacidade de interpretar, de entender, de discernir. O que você entende por esse alerta logo na introdução da vida 2 de Adão e Eva? Deus revela essa palavra a Adão: deixará o pai e a mãe. A primeira coisa que eu trago para vocês, certamente quem sabe é até o que já passou aí pelo coração, pela mente do amado irmão, é que antes de casar, um homem e uma mulher têm um compromisso de respeito, de submissão, com 2 seres, pai e mãe. Só quando ele casa, ele deixa o pai e a mãe. Deixa, não abandona, tá bom? A semântica na língua portuguesa ela é muito rica. Deixar aqui não é sinônimo de abandonar, mas deixa. E por que a Bíblia usa exatamente a palavra deixa? No sentido de desligar com relação às responsabilidades, o respeito, o compromisso. É nesse sentido. Deixa pai e mãe. Até então, ele está sobre a égide, sob o domínio, sob os olhares atentos do seu pai e da sua mãe. E a Bíblia não diz a idade. Deixará o pai e a mãe. Se for com 20 anos,
está debaixo da égide do pai e da mãe até 20 anos. Se for com 25, com 25. Com 30, com 30. Eu sempre falo disso nos meus seminários, irmãos. Deus não abre mão da relação de respeito, de compromisso e de submissão de um filho para com seus pais. Eu disse sempre lá em casa, está aí o meu caçula. Dizia, olha, aqui debaixo do teto de papai, pode estar com a carona cheia de barba. 25, 30, o chefe aqui é o papai. E a mamãe, que é a nossa co-líder. O prefixo co de uma palavra não diminui em nada aquele que é co-líder, coordenador, co-pastor, diminui em nada. Co quer dizer que está junto, caminha junto. No mesmo patamar de autoridade, não muda nada. A mãe e a esposa, ela é uma co-líder, ela não é sub-líder, ela não é vice-líder, não senhores, ela é uma co-líder. Com autoridade semelhante ao do homem sobre o seu filho, ao do pai sobre o seu filho. Então, queridos, a gente já vê aqui o prenúncio da relação pais e filhos, quando o casamento de Adão e Eva é realizado no Éden. Deixará o pai e a mãe, só na época de casar. Enquanto não, queridos, essa pessoa tem um compromisso, tem uma satisfação a dar ao seu pai e à sua mãe. E eu já começo a minha ministração de hoje falando do adulto, aquela pessoa que já está na idade de casar. Por quê? Querido, se a Bíblia ela não fez distinção de idade, um homem e uma mulher têm uma relação de compromisso com seu pai e com a sua mãe antes do casamento. Depois também, de boa relação, de amizade, de respeito, de vida gregária, de vida em grupo, ele vai continuar tendo, porque a Bíblia não diz abandonará o pai e a mãe, apenas deixará. Esse é o grande aspecto do que estamos ministrando aqui. Se um filho e uma filha corta essa relação de respeito, de compromisso e de satisfação, na idade adulta, isso já seria horroroso. Imagine você na infância. Estava eu hoje na escola dominical, quando um irmão falou de um pai que disse assim para a sua criança, de aproximadamente 10, 11 anos, estava tendo um café, e o pai falou assim para a criança, ei, vai lá e pega um pedaço de bolo para o papai. Ele falou, vai você é folgado, hein? Meu Deus, Deus me guardou, né, meu filho, meu caçula, disso, e guardou você também, glória a Deus. Diz que o pai argumentou, não, porque a gente brinca muito. Eu acho que alguma coisa está errada. Também brinquei muito com meus filhos, muito. Brinquei muito, ainda bem que hoje tem um aqui, né, para testemunhar por mim. Os irmãos lembram que eu disse na sexta que viria sozinho, porque a minha esposa tinha um compromisso na sede? Não foi que eu menti, é porque Deus fez a obra, glória a Deus. Jesus me ama muito, irmãos. Eu estava ali emocionado no meu canto, quando os músicos estavam ministrando louvor, pelo que ele fez, sentir ali o calor humano da minha esposa e do meu filho. Acho que ela conseguiu resolver lá antecipadamente, e em vez de vir sozinho, eu vim não só com ela, mas também com o meu filho caçula. A minha norinha caçula está voando, ela é comissária de bordo, ele estava em casa, eu só, papai, vou lá cultuar a Deus com você hoje, e eu, glória a Deus. Está aí então o Amaro Júnior, cultuando a Deus conosco. Mas porque Deus é muito bom para nós, muito bom, Ele é providencial e maravilhoso. Então, queridos, qual não deve ser a surpresa nossa de vermos pais e mães que usa aquela conhecida frase, não sei mais o que fazer desse menino. Meu Deus, Deus tem que entrar com uma obra poderosa na vida desse pai e dessa mãe. Meu querido irmão, se você chegar a dizer uma frase dessa, quem é então que saberia o que fazer do seu filho? Seria o professor? Seria o pastor da igreja? Seria quem? Só Deus, né? Mas de quem ele vai exigir, querido, esse cuidado? Meu e seu. Ele colocou sob nossa inteira responsabilidade, queridos, os nossos filhos. Colocou sob nossa inteira responsabilidade. Provérbios 22, versículo 6, diz assim, ó:
e é bem conhecido da igreja, acho que vocês sabem até de cor. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer ou até quando for velho, não se desviará dele. Mas olha, instrui a criança. Hebraístas, amados, estudiosos do hebraico, chegam a dizer que essa palavra, no original, está no diminutivo, criancinha, criancinha. O mais cedo possível começa as nossas instruções aos nossos filhos, meus amados irmãos. Nós estamos falando que Deus não projetou o homem para viver só, porque sozinho não funciona. Deus não projetou o ser humano para viver sozinho. E você nota que quando Deus diz isso em sua palavra, que a gente está ministrando desde sexta-feira, Ele não está falando da sua companhia. A companhia dele é inegável. A companhia de Deus, vendo todos os detalhes, desde os dias em que você foi formado, lá no ventre da sua mãe, é indiscutível. O salmista diz assim, tu vistes o meu corpo, ó Deus, ainda informe. O que significa a palavra informe? Nem forma tinha. Porque um caroço de feijão nem se parece com um ser humano. Isso que ele dizia informe. Mas a gente pode ir ainda mais longe. Quando ele diz informe, não tinha ganhado forma nenhuma. Nem de um feijão, nem de uma azeitona. A partir da fecundação de um ser humano, Deus já conhece esse ser humano. Mas o que é a fecundação? Um encontro de gametas? Não é nada ainda. Mas Deus já sabe. Deus, igreja, já te conhece, é o seu fiel companheiro. E também na sua presciência, Ele sabe de tudo, porque Ele é onisciente. Ele sabe de tudo, Ele é onisciente. Mas note bem, amados irmãos, sozinho, no sentido social, um ser humano não funciona. Então eu quero pensar com os irmãos para esse encerramento de seminário, em 4 pontos rapidinho aqui. Primeiro, uma criança sozinha, de acordo com o que nós consideramos aqui em Provérbios 22:6, ela não aprenderá o caráter. Primeiro ponto nosso, uma criança sozinha não aprenderá o caráter. Nós já tivemos, eu acho que eu e a maioria dos irmãos já tivemos a oportunidade, o dissabor de ouvir pais dizendo que muitas coisas a vida é quem vai ensinar para o filho. Pais e mães, muitos de nós hoje, papai e mamãe, fazemos o possível para a gente tirar um pouco o corpo de lado e, quem sabe, entregar para Deus. Deus toma conta, e Deus está lá do céu olhando assim para nós e dizendo, meu filho, mas você, muito engraçado, eu te dei o filho para você cuidar, e você está dizendo aí que sou eu que tenho que cuidar? Eu te dei o filho para você educar, e você está dizendo que sou eu que tenho que educá-lo? Pense nisso, queridos, vamos meditar nisso um pouquinho nessa noite. Salmo 127, herança do Senhor são os filhos. É herança de quem? Do Senhor. Mas é herança, Deus quer herdar. Nós somos uma espécie de tutores dos nossos filhos. Somos uma espécie de tutores. Deus, Ele projetou filhos para deixar sob a responsabilidade de seus pais, mas cuidar para Ele, é um cuidado para Ele, para o próprio Deus. A herança é dele, o cuidado é nosso. Veja que a Bíblia não diz, filhos de Deus são os filhos. Se fosse assim, a Bíblia estaria querendo transferir a responsabilidade da condução dos filhos em tudo para o próprio Deus que nos criou. Mas na Bíblia diz que eles são herança. Deus, Ele quer herdar nossos filhos, mas nos estabeleceu como tutores. Uma criança sozinha não aprenderá o caráter. A área da psique, psicanalistas, psicólogos, a psicologia educacional, diz que o caráter de uma pessoa pode ser formado, queridos, ouça bem, formado até os 5 anos de idade. Até os 5 ele é formado. Muito cuidado, formado não é o mesmo que desenvolvido. Ele vai ser desenvolvido durante toda a vida, mas é formado até os 5 anos. Até os 5 anos, uma criança na escola,
ela não consegue levar o lápis do coleguinha, se o caráter dele for formado. E você pensa, pastor, mas ele não já nasce com isso? Isso não é uma coisa natural? Não é. A criança, aquele bebezinho lindo que Deus te deu, primeiro dia, né, aquela coisinha vermelhinha lá e tal, aquele olhinho fechado, aí no segundo dia, hoje em dia eles já abrem, né? Antigamente as crianças ficavam com aquele olhinho fechado não sei quantos dias. Hoje eles já nascem quase que entendendo tudo de celular, é uma coisa terrível, né? Mas, veja bem, aquela coisinha linda lá que Jesus, que Deus te deu, ele é um papel em branco. Ele é uma tábula rasa. A história dele não está escrita, quem vai começar a escrever a história dele é o pai e a mãe. Inclusive nesse aspecto da formação do caráter. O caráter, queridos, ninguém nasce com ele, ele será formado. Tanto é que quando você encontra uma pessoa assim meio irresponsável, desonesta, você costuma dizer, ué, mas que pessoa sem caráter? Não existe ninguém sem caráter. Quando ele nasce, vai ser registrada a história de caráter dele, ou mal ou bom. Nós deveríamos dizer, esse cidadão, essa pessoa, ele é mau caráter, ela é mau caráter, e não sem caráter. Porque de qualquer forma ele será formado, ou pelos pais, que escreverá essa história do caráter numa folha em branco, que é o seu bebê, a sua criança, ou pelo mundo, ou pela forma que ele vai ser influenciado pelo ambiente. E aí é muito triste, porque cada pai e cada mãe quer formar o caráter que o seu filho merece. O bom caráter. Quando a criança tem um caráter formado, aí eu repito, ela não tem coragem de levar o lápis do coleguinha lá da escola para casa. Ela devolve. A borracha, coisa mais simples do mundo, uma coisa caiu, ela diz, ó, caiu o seu objeto, pega aí. Não é lindo ver uma criança fazer isso? Pode ser um objeto que chama a atenção dele e dela. E crianças pequenas, coisas simples lhe chamam a atenção. Mas você está formando a história desse papel em branco. E então ela não tem coragem de pegar nada dos outros. Ela não vai esmurrar uma criança, bater na outra criança, porque ela é ensinada em casa que não se pode agredir, que não se pode bater. É assim que funciona. Diz a ciência, e a Bíblia já ensinava isso, mas muito antes da ciência. O que a ciência faz, igreja, é só descobrir, ela só descobre aquilo que a palavra de Deus já revelava para nós. Mas a criança não vai obter bom caráter sozinha. Formação do bom caráter não é possível que se adquira sozinho, tem que ser ensinado. Tanto é que os delinquentes das ruas, muitos deles têm 11, 12 anos e já tem perícia para tomar o celular de uma pessoa. Estou falando demais? Ou é a triste realidade da nossa sociedade? É a triste realidade. E eu começo a me perguntar, teve caráter? Foi formado? Não, não foi formado o caráter. Imagina os irmãos, o peso da carga que o Todo-Poderoso coloca sobre os meus ombros e o seu como pai e mãe. Somos nós que vamos formar. A área da violência, por exemplo, nós temos hoje um jargão, queridos, que eu aconselho você a, quando ouvir esse jargão, você clamar o sangue de Jesus. É verdade, pastor? Sim. Qual é o jargão? O chavão que criaram. É que a criança apronta, faz errado, quebra, machuca, bate, morde, rasga. E o chavão é o seguinte, isso é coisa de criança. Ah, coisa linda. Está errado, irmãos. Deus fala comigo e com você, esse conceito tem que mudar na vida de muita gente. E a Bíblia, o que a Bíblia vai nos ensinar sobre isso? A Bíblia nos ensina de forma muito direta e muito clara. E eu vou deixar essa parte para o segundo tópico, sobre os limites. E vou ainda nesse primeiro tópico aqui comentar com os irmãos. Algumas crianças bem ensinadas, quando adultas, não esquecem, elas apenas transgridem. Algumas. Porque para a glória de Deus, a grande maioria, a maioria absoluta de crianças bem ensinadas, serão adultos também abençoados, exemplos na sociedade.
A maioria absoluta, mas a gente não pode negar que até na Bíblia aconteceu, queridos. Exemplo positivo, Samuel. O menino Samuel, lá de 1 Samuel capítulo 3, foi levado para o sacerdote Eli. Já era um sacerdote mirim, criança. E a Bíblia diz lá no capítulo 3, que os filhos de Eli, de contrapartida, filhos de um sacerdote, irmãos, era uma vergonha para Israel, uma vergonha. Ofni e Finéias causou muita vergonha para a vida religiosa de Israel e para os seus pais. Totalmente o contrário, o avesso de Samuel. Samuel, no capítulo 3, versículo 19, chega a dizer assim, e crescia Samuel, era pequeno, adolescente, ia crescendo, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Deus fez questão de cuidar de cada palavra que aquele menino, adolescente, jovem, adulto, falou durante toda a sua vida. Queridos, é um perfil de honestidade e de compromisso com Deus inigualável esse Samuel. É impressionante. Mas qual foi o preço que Ana e Elcana, seus pais, pagaram para ter um menino daquele perfil? Faltar-me o tempo falando de tantos outros aqui, como de Timóteo, no Novo Testamento, vou citá-lo aqui um pouquinho mais na frente, mas um exemplo negativo aqui que nós temos, Sansão. Sansão, no capítulo 13 de Juízes, foi um menino prometido por Deus, nasceu porque Deus queria que ele nascesse, a mãe era estéril, mas Deus abriu sua madre, e ela teve Sansão, e os seus pais o educou de acordo com a orientação dada por Deus. Manoá, seu pai, chegou a confirmar, pedir a Deus para confirmar tudo aquilo que Deus já tinha dito para sua esposa, porque no dia em que o anjo apareceu para ele, ele não estava lá, e ele orou instantemente. Era um pai de oração. Pai de oração faz a diferença na vida de seu filho, não é? Orou insistentemente, pedindo a Deus que aquele varão voltasse, também orientasse a ele, o pai, e o varão volta. Ele diz, olha, que cumpra a tua promessa, Senhor. Nós estamos muito felizes, eu e a minha esposa, mas como vai ser o modo de vida do menino? Olha que ele pediu ajuda para Deus. Deus é um pai desde o princípio, como escrevia João. Eu vos escrevi, pais, porque conheceste aquele que é desde o princípio, que é o quê? Que é pai. Ele tem muito e tem tudo, absolutamente tudo, para ensinar a cada pai e mãe que está perdido pelos caminhos da vida, né? Que estão perdidos pelo caminho da vida paterno-materna. Olha aqui, queridos. Mas Sansão cresceu, um menino abençoado, nazireu de Deus, era promessa, era aliança de Deus com o casal, que ele tinha que ser um nazireu de Deus, e o nazireu tinha que ter uma vida muito criteriosa, não podia tocar em corpo morto, não podia tomar vinho nem bebida forte, era uma pessoa totalmente reservada, santificada, e assim cresceu o menino. Eu fico imaginando aquele menininho lindo, aquele Sansãozinho, né? Pequenino, os pais tendo todo o cuidado, mas vai crescendo o Sansãozinho, vai crescendo. E 9 anos, e 12 anos, bênção, cabelão grande, porque ele é nazireu não podia tocar em seus cabelos. Um menino lindo e maravilhoso. E 16 anos, e 18 anos, a Bíblia não diz precisamente a idade, mas quando ele ficou adulto, irmãos, a primeira coisa que ele fez, a gente até não ignora muito, porque Deus tinha um projeto naquilo. Apesar de parecer estranho, mas Deus tinha um projeto. Ele escolhe uma mulher de Tímina, uma Timinata, que pertencia aos filisteus. Mas tudo bem, a Bíblia diz que Deus tinha um projeto naquilo, Deus queria livrar Israel das mãos dos filisteus. Isso não significa que cristão deve procurar não cristãos para casar, não é isso. Há algumas coisas excepcionais de Deus que nós não entendemos, só Ele entende. A primeira esposa dele, ele apaixonou por essa mulher de tal forma que pediu os pais para casar com ela e terminou casando. Muito bem, mas os filisteus tinham ódio dele. Ele era um judeu, ele era um israelita. Os filisteus não gostavam de Sansão. Muito bem, e essa mulher, o seu amor era tanto por ela, que ela começa a fazê-lo desviar. Só que antes dele se desviar, ele comete um sacrilégio, a sua vida de santificação. Que foi, como era muito forte, no dia do noivado, um leão encontrou com eles, e o Sansão resolveu brincar um pouquinho com aquele leão, pegou ele, abriu as mãos dele e rasgou ele de cima a baixo.
Os pais, meu Deus, olha o que o meu filho fez, eu vou jogar fora para esse leão. Pegou com uma mão só, levou o leão lá para o lixo, pronto, acabou. Era muito forte. Sansão tinha uma força descomunal. Deus dava aquela força para ele. Diz que o Espírito Santo de Deus se apossava de Sansão tão possantemente que ele fazia coisas inacreditáveis com a sua força. Tudo bem ter matado o leão, tudo bem. Ir para o noivado, tudo bem. Casar, tudo bem, porque Deus tinha um projeto com aquela filisteia na vida de Sansão. Mas só que um dia, no dia do casamento, aquele dia era apenas o noivado, ele vai com seus pais, resolveu dar uma desviada para o lugar onde tinha levado o leão, e o leão tinha no seu corpo uma casa, um enxame de abelhas com mel. Ele toca em um corpo morto. Desobediência. Desobediência. Até aquele dia, eu imagino os pais de Sansão indo aos velórios e dizendo, filho, a gente vai lá no velório do fulano de tal, mas por favor, não chegue perto do corpo. É uma lei de Deus para a sua vida, você é um nazireu de Deus. Ele obedecia tudo. Mas agora adulto, vai lá no corpo do leão, pega do mel, é claro que ele teve que tocar naquele corpo, naquele cadáver do leão, ainda leva mel para os pais. Tem gente que é assim, né? Ele peca e ainda leva os outros a pecarem. Levou mel para os pais saborearam, pronto, quebrou seu voto de nazireu. Quebrou o voto de nazireu, já começou a desobediência. Casar com a moça lá nem tanto, pelo menos ele ia casar, né? O problema é muita gente hoje que não quer casar. Mas ele foi e casou-se com a moça. Mas a moça o iludiu tanto porque ele começou a brincar com o pecado. Irmãos, que pena. Ele não se contentou só em pecar, mas começou a brincar com o pecado. Quer saber? Eu vou criar um enigma durante os 7 dias de festa, e vou prometer para eles que se eles não conseguirem o enigma, eles vão ter que me dar 30 mudas de roupas, muito chique, ou se eles adivinharem o enigma, eu darei as 30 mudas de roupas para eles. Tudo bem. Qual era o enigma? O que é, meus amigos? Todo mundo sorrindo, a festa do casamento, né? Agora é a hora do enigma de Sansão. Do comedor saiu comida, e comida saiu do forte, doçura saiu do forte. O que é? Quem sabe me responder? Foi os 7 dias, ninguém conseguiria. Então se apegaram com a esposa dele, aquela menina bonitinha, Timinata, que ele pensava que era tudo na vida dele. Se apegaram com ela, ou você faz o seu marido revelar, a gente vai botar fogo na tua casa, vai acabar com a tua casa e de teu pai. Eram filisteus, inimigos de Sansão. Não tinha nada, eles destruíram uma família de filisteus. O importante era eles magoarem e destruírem a vida de Sansão. Olha o que acontece com alguém que peca voluntariamente. Ele não só pecou, mas começa a brincar. O enigma foi uma brincadeirinha com o pecado. Do comedor saiu comida, doçura saiu do forte. Meu amor, começou a Timinata. Me fala, eu sou a sua esposa. Mas de jeito nenhum, não posso. Me fala, meu amor, como você é bonitinho, Sansãozinho, meu coração, fala para mim, por favor, você não me ama, acho que você me odeia. Até que de tanto insistir, ele disse, mulher, é o seguinte, o que há mais forte do que um leão? Ela, oba, maravilha, conta o resto, conta aí, tá, mas falta a doçura, o que é mais doce do que um mel, mulher? O mel do corpo do leão, pronto, revelou os filisteus. Muito bem, os filisteus adivinharam, mas ele disse assim, para a adivinhação deles, vocês não saberiam o meu enigma. Aí usou uma metáfora, uma parábola. Se não tivesseis lavrado com minha novilha. Um enigma, um novo enigma praticamente, mas era uma metáfora. Ou seja, se não tivesse apegado e ameaçado a minha mulher, vocês não saberiam o meu enigma. Ficou muito chateado, foi para a casa dos pais, fica aí, vou passear na casa dos meus pais. Quando ele chegou de volta, o sogro tinha tomado a mulher dele. Prova, para quem peca. Tinha tomado a mulher e ele chega na casa do sogro e note o que é ensinamento. Note o que é não esquecer do que foi ensinado em casa. Você imagina um homem forte do jeito que era Sansão. Ele não poderia agredir o sogro e a sogra e pegar sua mulher de volta? Nem passou o batente da porta. Mas o senhor não vai me dar mesmo a minha esposa? Não. Fora, e o fortão, virou as costas e foi embora. Sabe o que é isso? Princípio aprendido em casa. Não vou bater, não vou matar. Meus pais não me ensinaram isso. Coisa linda, não é?
não vou fazer nada. Condição eu tenho, mas não vou fazer nada. Pecou, mas lembrava de todos os bons ensinos de casa. Está vendo? Numa outra situação, ele vai contaminar-se novamente com uma queixada de jumento fresco, contaminando mais uma vez seu nazireado, que já estava quebrada a aliança mesmo, não é? Mas era um menino muito forte. Queridos, este é um exemplo negativo de quem é ensinado durante toda a infância e quando se torna adulto, começa a tomar suas decisões tortuosas, erradas, porque nós temos certeza do carinho com que Manoá e sua esposa criou aquele menino. Vou para o segundo tópico. Uma criança sozinha não aprenderá limites. A Bíblia diz, igreja, em Gênesis 8, versículo 21, na parte B do versículo, tem uma coisa assustadora registrada ali. Não sei como que pais e mães não param para pensar nisso. Olha o que Deus disse depois, logo após o dilúvio, logo após fazer seu pacto com Noé. A imaginação do coração do homem é má desde a sua infância. A imaginação do coração do homem, está bem no final do versículo, acha essa expressão aí. A imaginação do coração do homem é má desde a sua infância. Tem versão que diz meninice. Quando a Bíblia diz isso, infância, meninice, ó queridos, pensa aí, no bebê pequenino. A Bíblia diz que a maldade está no nosso coração quando a gente nasce. Não é à toa que Davi disse, eis que em pecado me concedeu a minha mãe. Em iniquidade eu fui formado. Nós já nascemos, aquele bebezinho lindo do qual eu falei há pouco, com maldade no coração. Nós ficaríamos escandalizados se não tivéssemos acabado de ler na Bíblia. Você fala, não, esse pastor está ficando louco, né? Meu bebezinho, meu anjinho lindo, graças a Deus que eu aprendi isso e humildemente me rendi quando os meus nasceram. E pensa em bebês lindos, irmãos, meu Deus. Mas eu tive que aceitar humildemente isso aqui. Meu Deus, eu tenho que me desdobrar para ensinar esses anjinhos lindos, porque eles já nasceram com a maldade no coração, a maldade peculiar ao pecado no coração. Olha que coisa forte, irmãos. Agora quando você vai para Provérbios 22 e 15, nós já citamos 22 e 6, mas veja 22 e 15, que coisa forte que nós temos aqui. A estultícia está ligada ao coração da criança. E vem uma coisa que eu acho que as crianças não vão gostar agora. Na parte B. A estultícia. Vamos explicar primeiro a estultícia, depois a gente lê a parte B para eles não assustarem. Sabe o que é a estultícia? Ou estultície? Há um modo de dizer aí quando a pessoa quer fazer uma coisa porque ele quer mesmo e não tem satisfação a ninguém, que é o chamado dar na telha. Deu na telha de fazer. Estultícia é mais ou menos isso. Então, quando aquele bebezinho lindo passa lá em frente ao seu armário, mamãe, fala assim, eu resolvi colocar tudo para fora. Deu na telha, isso é estultícia. Quando ele chega lá perto da mesa do almoço, os convidados todos sentados, fala, sabe, puxar esse forro aqui vai ser uma festa, né? Que lindo, né? A jarra de suco, o café, os pratos, as porcelanas. Que bom, não é? Isso é chamado dar na telha. Aí vem aquele pai super inteligente, aquela mãe super inteligente, diz assim, isso é coisa de criança. Entendeu, queridos? A Bíblia não chama de coisa de crianças. A Bíblia chama assim, a estultice está ligada ao coração da criança. Agora eu vou ter que falar a parte B, sinto muito. Mas a vara da correção a afugentará dela. Ungido, sabe o cipózinho ungido? Oh, glória! O povo morre de raiva de pastores ensinarem isso. Nós precisamos ressalvar, quando falamos disso, que nós pastores somos os primeiros contra a violência no lar. Eu sou o primeiro a denunciar se ver um pai e uma mãe espancando seu filho, sou o primeiro. Mas nós somos a favor da correção, da punição física se houver necessidade. E a autoridade na vida do seu filho é você, papai e mamãe. São os senhores, foram as autoridades que Deus levantou na vida dele. A primeira noção de autoridade que eles precisam ter na vida é com seu pai e com a sua mãe. Os que não o fizeram, hoje estão tendo que ver os seus, tendo que se submeter às autoridades deste mundo. A PM,
às barras dos tribunais, ao martelo lá do juiz. Está decretado? Que pena, não é? Porque faltou a do lar. A autoridade do lar guardará nossos filhos das autoridades deste mundo, que não tem nenhuma piedade. Eles não têm nenhuma dó. Lá no lar é com amor. Aqui, ó. Amor, autoridade e responsabilidade. Lá no lar é com amor. No mundo não. No mundo o instrumento de carinho que eles têm é um negócio lá, cacetete, não sei como é que é. Cacetete, olha o nome do negócio, coisa esquisita, meu Deus. É um instrumento de carinho que eles andam, os policiais. Lembrando que eles foram instituídos por Deus, tá? Isso não os salva, mas eles foram estabelecidos por Deus na sociedade. Baita de um revolvão aqui do lado, ó. A cintura, não é? Coisa terrível, né, irmãos? Repreenda a necessidade dessas autoridades na vida dos seus filhos. Não vai ser necessário, em nome de Jesus, porque eles terão a autoridade do lar. A autoridade do lar. Alguns pedagogos modernos, cristãos, têm dito que não, que essa vara é a vara da palavra. No capítulo 13 isso vai mudar. No capítulo 13 de Provérbios, quando diz que a vara é para fustigar. Eu nunca vi fustigar com Bíblia. Até porque vai machucar mais do que um cipózinho de goiabeira, não é? Você querer bater com Bíblia, fustigar significa açoitar. Isso já vem da etimologia da palavra. Da etimologia, queridos. Não é pregadores modernos que criaram esse conceito para a palavra. Então, amados irmãos, a vara da correção, se for necessária, tira a estultícia do coração da nossa criança. A teimosia, a obstinação, a rebeldia. É verdade que muitas crianças não precisaram disso, porque a autoridade do pai, ela é tão serena, aquele mesmo pai que brinca, joga futebol com a criança, cai no chão, rola com eles, é o mesmo que diz, não, e ele, opa, sim senhor. É o mesmo. A mesma mamãe que brinca, corre, faz festa e tal, é a mesma que vai dizer, não, sim senhora. Falou, a água parou. Irmãos, e alguém diz, mas isso é impossível, pastor, eu acho que é meio que sensacionalismo de pastores, não é não? Não, senhores. Deus deixou esse processo natural de educar nossas crianças a nos respeitar e nos obedecerem, mesmo sendo nós os mais populares e brincalhões com eles. A eles não confundirem brincadeira com desrespeito, nunca confundirem. O pai e a mãe são figuras de respeito diante de uma criança, queridos. Eu tenho 2 netinhos já, e ainda hoje vivo as experiências de o que é uma criança aprender. Um deles tem 1 aninho e 2 meses, o Theo, coisa mais bonita do vovô. Ele fica muito lá em casa com a avó. Então, o Theo, isso que eu falei para você do armário, ele ama a porta de armário. E ele chega lá e abre a porta do armário e fica olhando as coisas da vovó. Coisa linda as coisas da vovó. Pastor, por que ele não derrama tudo? Eu vou te contar por quê. As primeiras vezes ele tentou colocar alguns no chão. Eu vou fazer uma festa aqui com esse negócio da vovó. A vovó foi lá e falou, não, guarda tudo para a vovó. Ele guardou tudo. 1 ano e... já tem 3 meses? 1 ano e 3, irmãos. Tudo bem. Aí, os outros dias, ele vai de novo na porta do armário, porque está aprendendo a andar, né? Todo empolgado. Abre a porta. Olha que coisa curiosa. O instinto e a sabedoria que Deus deu para o bebê e para a criança. Ele abre a porta, olha nas coisas e olha na vovó. Ela não vai deixar, então é melhor não pegar. É impressionante, irmãos. Deus é maravilhoso. Eu não sei por que as pessoas ficam com essa história de é coisa de criança, e as crianças faltam derrubar a igreja quando está no culto. Falta destruir a casa das pessoas quando se vai visitar. Não sei por quê, sinceramente não sei. E hoje em dia, para completar a nossa dificuldade de pais, querido papai, querida mamãe, entrou um monte de transtornos nas crianças. Toda criança tem que ter algum tipo de anomalia psicológica. É tanto nome TDA, TDAH, TPT, HSV, o SJ, é o alfabeto todo de doença em cima das nossas crianças. Não é assim que está?
Toda sala de aula, eu sou professor secular, tem que ter adolescente com pelo menos algumas dessas siglas aí. Uns 2 ou 3 nas minhas salas de aula. Hoje em dia está assim, para complicar. Você olha o cidadão, inteligente que só ele, espertão, atrapalha muito a aula, mas tem um TDAHJSTUVXZ. Irmãos, é bem complicada a situação hoje em dia. Isso tudo para tirar a autoridade dos pais. Além da lei que tramitou no Congresso anos atrás, de uma senhora que nem mãe era contra a palmadinha. A lei era contra a palmadinha. Venham dizer em alto e bom som, porque não é só aqui na igreja Rocha Firme que estou dizendo isso, é por todo lugar onde passo. Seja lá o que Deus quiser, com os processos, com as denúncias ao meu nome. Mas, queridos, é Satanás querendo tirar a sua autoridade. É o diabo querendo roubar a sua autoridade de pai e mãe, essas leis que andam tramitando por aí, esse monte de doença que a área da psique está criando para os nossos filhos, a fim de que não possamos acompanhá-los como pai e mãe instituídos pela Bíblia, com autoridade sobre eles. Traga essa mensagem sem medo de errar, porque sei que Deus me permite dizer isso. Amados, o que uma criança pode ou não pode fazer, o que ela deve ou não deve fazer, quem vai estabelecer isso são seus pais. São os seus pais, e ela crescerá assim, bem instruída. Terceiro tópico, uma criança sozinha não aprenderá a boa convivência. Não é bom que o homem esteja só. Ali Deus generaliza, não é só o casamento. Deus não criou o ser humano, queridos, para a solidão. Não projetou o ser humano para a solidão. Não funciona. Aqui na área dos filhos nós estamos entendendo por que não funciona. Porque ele não será um ser humano com um perfil que agrada a Deus. Não será. Olha, uma criança sozinha não aprenderá a boa convivência. Quando eu falo de boa convivência, eu estou falando das relações dessa criança com as pessoas, a relação dele com o pai, a relação dele com parentes, a relação dele com professores, a relação dele com todos ao seu redor. Eu estou falando da boa educação dessa criança. Nós vivemos a era da tecnologia, a era do celular, em que crianças não conseguem... havia um tempo que a gente tinha o maior prazer da nossa criança falar bom dia, boa tarde para alguém. Hoje, o horário, o momento em que ele poderia falar boa tarde é o tempinho que ele está tendo para o celular, então acabou. Bom dia, boa tarde, oi, tudo bem, com licença, por favor, muito obrigado. Essas coisas estão cada vez mais ficando raras na nossa sociedade. Se não tivermos cuidado, chegará um tempo que essas palavras serão riscadas totalmente do nosso vocabulário. Palavras de respeito e de boa relação. É o lar que vai construir isso, queridos. Termino. Numa quarta análise, uma criança sozinha não aprenderá a fé. Nunca. A criança não nasce crente. Isso é bem forte. Criança nenhuma nasce crente. Muitos de nós pensamos que é automático. Eu sei que filho de peixe, peixinho é. Filho de homem, homenzinho é. Mas filho de crente, crentinho não é. A Bíblia mostra claramente que a fé foi ensinada. Nós podemos lembrar, por exemplo, de Moisés. Um casal chamado Anrão e Joquebede foi agraciado por Deus de ter 3 filhos. Caçulinha era Moisés. Teve Miriam, Arão e Moisés. Esse Moisés nasceu em uma época difícil, em que o rei do Egito, notando que os israelitas cresciam muito em seu país, ordenou que as crianças fossem jogadas no Nilo. Menino. Meninas, a gente dá um jeito, a gente a toma por esposas para nossos filhos, os egípcios, tudo bem. Mas menino, menino, esse povo é esperto. Meninos serão soldados deles. Meninos serão valentes e guerreiros deles. Se esse povo se levanta contra nós, não teremos sucesso. E Faraó então ordena colocar no Nilo. Uma dessas crianças era Moisés. Quantas criancinhas morreram naquela época, não é? Quantas morreram? Devoradas por crocodilos, por feras aquáticas. Mas Deus tinha um projeto na vida de Moisés. Ela coloca o menino depois de 3 meses, porque não podia mais contê-lo. Mas lá no baixo do rio, indo o rio abaixo, a princesa estava com as suas moças a se banharem, a curtirem o rio, a praia do rio Nilo. E escuta o choro de um bebê. Era Moisés, no cestinho betumado, que descia Nilo abaixo. Ela diz: o que é aquilo?
e vem então o cestinho que vai descendo. Miriam, pastor, olha que bênção. Bênção são as Miriams, né, pastor? Pastor Henrique. Miriam, esperta, inteligente, menina bem criada, seguiu o cestinho à margem do rio. E ela ia andando por entre os juncos, por entre a relva, por entre o mato, e acompanhando aquele cestinho. Quando de repente ela vê as moças da princesa se banhando no rio, e ela então para, e ela escuta o neném chorar. Pegam o cestinho e é um bebê muito lindo. Uma delas imediatamente diz: ele parece ser filho das hebreias, que são as israelitas, né? Hebreias é o mesmo que israelitas. E agora, o que a gente faz? Miriam fala: chegou a minha vez, Deus, é agora que eu vou ser instrumento do Senhor. Ela corre lá e diz: vocês não querem que eu arranje uma ama para ele? Eu sei até quem vai cuidar dele. Para quem Miriam levaria o Moisésinho? Para a própria mãe. Para a própria mãe, Joquebede. Ela diz: sim, a gente quer. Então ela vai e indica Joquebede. O bebê Moisés é levado para a própria mãe criá-lo. Olha isso, irmãos. Olha como Deus faz. E essa criança vai crescer nos caminhos do Senhor, temendo Deus de Israel, conhecendo a lei de Israel, a lei do Deus de Israel, como que os israelitas viviam e serviam a Deus, tudo dentro dos princípios de um judeu, de um israelita, de um descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Foi assim que ele se criou, e ficou com os pais até 40 anos, Deus é bom demais. Já pensou, gente? Aí o faraó diz: chega, não é? Olha a idade desse menino, leva-o para a sua casa. Ele é hoje uma pessoa que pode ser príncipe aqui no meu reino, no meu trono, então deixa ele aqui comigo. Ele vai para lá, mas aí ele vai começar a apreciar o sofrimento do seu povo. Fica mais 40 anos com o faraó e vai para o deserto, no fim dos seus primeiros 40 anos. Eu acredito que durante essas 4 décadas ele ia e vinha para o palácio, porque ela tinha a liberdade de ir na casa da própria mãe. Creio eu que o faraó não sabia disso. Mas assim que ele está lá, ele vê o seu povo sendo massacrado. Ele tem que tomar vingança de um dos seus irmãos, e por causa daquela atitude de vingança, ele tem que fugir para o deserto de Midian. Lá ele ficará mais 40 anos, vai para 80 anos. Deus o chama e ele foi o grande libertador do povo de Israel. Todos nós conhecemos a história. Vai passar mais 40 anos no deserto, 3 fases de 40 anos, ele chega em Canaã, às margens de Canaã, porque ele não entrou na terra, com 120 anos de idade. Menino vitorioso, porque foi bem criado, bem educado na fé, por seus próprios pais. Timóteo, se você ler 1 Coríntios capítulo 1, os elogios de Paulo a Timóteo são impressionantes. Eu sei que a fé sua, Timóteo, você herda uma fé muito pura, que habitou primeiro na sua avó, Lloyd, depois na sua mãe, Eunice. A sua fé é uma fé indubitável, ela não deixa dúvida para ninguém, porque você aprendeu. Quando você vai lá para o capítulo 3, ali a partir de versículos 15 a seguir, vai dizer assim: porque desde a tua meninice, infância mais uma vez, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Pronto. O que nós vemos aqui, queridos, na vida de Moisés e na vida de Timóteo, é uma fé ensinada. Nossas crianças não aprenderão a fé, aquele papel em branco, aquela tábula rasa, não aprenderá a fé se não for conduzido à igreja, se não houver culto doméstico em casa, se não houver leitura da Bíblia em casa, se não houver oração em casa, se ele não for aluno da escola dominical, ele não vai ter ideia nítida do que é fé, ele não vai aprender o que é a fé. E eu sei, irmãos, que tem muitas famílias sofrendo aqui, com filhos que se desviaram do Senhor, dos caminhos do Senhor, estão no mundo. Com certeza cada um dos irmãos aqui tem pelo menos um parente, em que o pai e a mãe são crentes, mas os filhos não estão na igreja. Eu queria tomar um momentinho para orar para os irmãos, vamos ficar em pé, por essas famílias.